Pessoal, muito bem. Nós estamos estudando o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Já expliquei para vocês que muitos em doutrina chamam isso de superprincípios ou supraprincípios. Tá? Em suma, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado evidencia que a coletividade ela possui uma primazia sobre o particular, sobre os interesses individuais. Então, se eu vou beneficiar a coletividade, se a administração pública, ao exercer a sua função, que é sempre buscar o bem comum da coletividade, ela pode sim se sobrepor aos interesses privados em detrimento aí de algo que vai beneficiar a muitos e muitos. Beleza, isso? Vou dar para vocês alguns exemplos de como a administração pública ela se sobrepõe sobre os interesses individuais. A prova pode dizer assim para vocês: estes que eu vou dizer são exemplos de prerrogativas da administração. Prerrogativas, essa palavra aqui, ó, prerrogativas, essa palavra prerrogativas, aqui inserido na ideia de supremacia do interesse público sobre o privado, nos remonta a uma ideia de poderes, nos remonta a uma ideia de poder valer a sua vontade. Tá? Remonta a uma ideia, mas sempre muito entre aspas, sempre muito mitigada pela Constituição Federal e pelas leis, como nós vimos. Não é? Então, essas prerrogativas seriam, entre aspas, privilégios que a administração tem, seriam poderes que a administração tem, seria em detrimento dessa superioridade sempre marcada pelos limites da Constituição Federal sobre o privado. Mas esses exemplos, tá, de aplicação do princípio da supremacia do interesse público, que a Constituição Federal sempre limitado pela Constituição Federal, mas que a prova pode chamar isso de prerrogativas, a prova pode dizer assim para vocês, olha, no que toca às prerrogativas da administração pública, você pode ficar perdido, meu Deus do céu, o que a prova está querendo? No que toca às prerrogativas. Veja, ela vai falar de exemplos de como a administração pública faz valer esse princípio. Tá? Então, prerrogativas são privilégios, prerrogativas são poderes, prerrogativas é aquela forma em que a administração pública faz valer o coletivo sobre o privado. Beleza? Então, alguns exemplos, alguns nós já trabalhamos, outros não. Desapropriação, ó, na desapropriação eu tenho a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Vem o prefeito, vem o governador, vem o presidente da República, expede um decreto de desapropriação e, ó, a propriedade estará livre para o interesse público. Beleza isso? É um exemplo. Requisição administrativa. É um outro exemplo de aplicação da supremacia do interesse público. É um outro exemplo de prerrogativa da administração. Vou elucidar para vocês um exemplo de requisição administrativa. Imaginem que você esteja ali numa cidade pequena, no supermercado da sua cidade, tá? E aí você está num domingo, estava fazendo um churrasco, o supermercado abre de domingo, depois da pandemia, hein? Depois da pandemia. Aí tá aberto de domingo e tudo mais e tal. Oh, não tem carvão para eu fazer o churrasco. Vai lá na venda do Zé, né, da esquina. E aí tem ali poucas pessoas comprando. De repente chega bandidos fortemente armados, tá? Bandidos fortemente motorizados com caminhonetes. Todo mundo descendo da caminhonete fortemente armados e começa a levar tudo que tem ali na venda do seu Zé. Chega para você e fala, dá tua carteira, dá o teu celular, dá tudo que você tem. Gente, começa a rapelar tudo aquilo e lotando as caminhonetes. Tem 5 caminhonetes com 5 pessoas fortemente armadas, roubam tudo, levam tudo dentro da caminhonete, celular, leva até pasta de dente que estava ali dentro, à venda, leva tudo, papel higiênico, leva tudo, inclusive o carvão, leva cerveja, o que mais levam.
Gente, e aí vocês pegam e falam assim, e agora? Quem poderá nos defender? E saem fortemente armados, atirando, e falam que vão roubar a cidade inteira. Para mal dos pecados, o delegado ali da cidade pequenininha estava naquele dia ali naquele mercado. Todo mundo, na hora que eles vão embora, olha assim para o delegado, né? E aí? Quem poderá nos defender? Aí o delegado olha, 5 caminhonetes, bandidos fortemente armados, e ele com o carro da polícia ali, está desvalorizada a polícia, tá? Ele já tinha pedido várias vezes ali para os seus superiores, para que desse uma viatura nova, que aquela viatura estava inclusive quebrada, combustível sempre no osso, aquela coisa toda, e nada disso foi feito. De repente o delegado sai assim do mercadinho e olha uma caminhonete idêntica à caminhonete a que os bandidos estavam utilizando. Então ele fala assim, de quem que é aquela caminhonete? É uma pessoa lá de dentro do mercado diz assim, é minha. Fala assim, ó, me dê essa chave que eu vou perseguir os bandidos. Isso é requisição. Em caso de iminente perigo público, diz a Constituição, a autoridade, aqui no meu exemplo o delegado, poderá se valer de propriedade privada, ok? Isso é requisição administrativa. Vejam, gente, o delegado não disse assim, por favor, me dê a chave da sua caminhonete. Olha, é que eu vou atrás dos bandidos, tentar te convencer a dar a chave. Sabe o que ele vai falar? Me dê a chave dessa caminhonete agora! Supremacia do interesse público sobre o privado. Eu não tô nem aí se essa caminhonete é tua. Se depois estiver dano, o Estado que te indenize. Mas eu vou pegar essa caminhonete porque esses bandidos que já roubaram todo mundo aqui vai tocar o terror na cidade. Isso é um iminente interesse. Ai, mas a minha caminhonete eu tirei ontem, ela é novinha. Dane-se o seu interesse privado. Vai valer o interesse público. Requisição administrativa. E se houver dano? E se o delegado sair dali, o primeiro poste ele bate a caminhonete? A Constituição diz, olha lá os limites das prerrogativas. Olha os limites aplicados à supremacia do interesse público, que a gente já conversou. Haverá indenização ulterior, ou seja, posterior, se houver dano. Então, se o delegado, ao perseguir aqueles bandidos, bater a sua caminhonete, o Estado irá indenizá-lo. Ok? Muito bem. Só um exemplo para vocês aí. Desapropriação, requisição, tudo exemplo de prerrogativas. Todos estes exemplos de cumprimento da supremacia do interesse público sobre o privado. Olha um outro exemplo, gente. Convocar o pessoal para trabalhar como mesário. Você está lá na tua casa, feliz, contente, realizado, tudo certinho, lindo, maravilhoso, assistindo o jogo do Corinthians, que agora vai voltar ao Campeonato Paulista, não é? Tomando uma cerveja, felizinho, aí vem uma correspondência para você, convocando a trabalhar agora nas eleições municipais que vai acontecer. Prerrogativa, interesse público. Ah, mas eu quero ficar em casa tranquilo. Então se apresenta um fundamento relevante. Porque se você falar só assim, eu não vou porque eu tenho preguiça, você vai. Porque interesse coletivo deve prevalecer. Outros exemplos, a administração pública nos processos que correm perante o Poder Judiciário, ela tem prazos maiores, ela tem prazos mais elastecidos. Tá? Um outro exemplo de supremacia do interesse público sobre o interesse privado, ou seja, prerrogativas da administração, é o dever que você tem de dar passagem. Está passando uma ambulância com pessoas passando mal, e aí ela informa, por meio das sirenes lá, que existe uma emergência. Você tem o dever de dar a vez. Por quê? Porque ela tem a prerrogativa de furar o sinal vermelho, de, mas eu tô aqui, tantas horas parado no trânsito, aí vem a ambulância e passa. Claro! Está vendo o interesse da coletividade ali em detrimento do seu interesse individual, seu egoísta. É isso que a Constituição Federal quer dizer.
Uma prerrogativa, presunção de legitimidade. Chega lá em casa, né? Na tua casa está tranquilinho, feliz, contente, realizado. Na sua casa ali, de repente, chega uma multa. Multa, falando no celular. Você fala assim, mas não tenho nem celular. Tá lá uma multa. Veja, a administração pública tem presunção de legitimidade, legalidade, veracidade nos atos. Quem vai ter que provar que não estava falando no celular é você, porque a presunção de que você estava falando no celular é a da administração. Um outro exemplo de supremacia são as chamadas cláusulas exorbitantes que estão presentes nos contratos administrativos. Então, assim, ó, se o camarada, você contrata o cara para construir um muro na tua casa. Se o camarada não constrói o muro, você vai parar de pagá-lo, a diária dele, não vai? Na administração pública, você celebra um contrato com ela de prestação de serviço público, ainda que ela não te pague, você não pode parar do dia para a noite. Parei! Você não me pagou esse mês? Cruza os braços e fala, não vou fazer mais. Não, existe um negócio chamado cláusulas exorbitantes. Você tem que ficar por um período ainda prestando o serviço, ainda que de graça. Mas você quis isso quando celebrou o contrato. Isso é uma prerrogativa da administração pública. Vejam, os bens da administração pública são impenhoráveis. Olha, eu entrei com uma ação contra a administração, né, porque ela me causou dano. É possível? Claro que é. Claro que é possível a administração causar danos para os particulares. Claro que é possível. Lembrem-se que este poder que a administração pública tem, gente, ele é sempre limitado às normas constitucionais. Então, claro que a administração pública pode errar. E se ela errar e causar danos contra você, você, claro que vai poder entrar com ação contra ela. Aqui, em momento algum, nós estamos falando que vivemos em um estado despótico, em um estado arbitrário, em que a administração pública pode fazer valer a sua posição de qualquer jeito. Não, não é isso. Já vimos isso. Tudo tem as suas limitações nas leis e na Constituição. E claro que a administração pública pode estar errada num determinado ponto e você certo, e você ajuizar uma ação contra ela. Só que é o seguinte, se for um particular, o juiz pode ordenar, penhore o carro, penhore a casa de praia dele, penhore não sei o que, um quadro dele valoroso. A administração, se ela não te paga, o juiz pode falar assim, ó, penhore o prédio da prefeitura. Aí, ao final, você fica com o prédio da prefeitura para você. É possível? Não, porque os bens públicos são impenhoráveis. É uma prerrogativa. Significa que o interesse público deve prevalecer sobre o privado. É justo que você, por mais que a administração tenha realizado um dano contra você, mas é justo que você fique com o prédio da prefeitura utilizado e frequentado por milhares de pessoas só para pagar uma dívida pro bonito. Tudo bem? É essa a ideia. Os bens públicos são impenhoráveis. Os bens públicos são imprescritíveis. O que significa isso? Eu não posso usucapir bens públicos. Você pode usucapir bens privados. Ah, eu moro lá no fundinho da prefeitura, num quartinho ali, faz 30 anos. Agora é meu. Não. Aquilo é público. Aquilo não é nem dos prefeitos que passaram ao longo do tempo e nem será dos prefeitos que passarão. Aquilo é público. Por isso que não pode usucapir. Então vejam, são exemplos que eu estou dando para vocês. Uma outra exemplo de princípio, de aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, ou seja, uma prerrogativa, a imperatividade. O que é imperatividade? Atos de império. Já pensou se a administração pública dissesse assim para você, olá, boa tarde, tudo bem? Olha, prazer em conhecê-lo, viu? Beijinho para você, trouxe um cafezinho da manhã, felizinho. Olha, seu fulano, assim, tá? Eu venho aqui, imagine se a administração fizesse isso. Eu venho aqui com todo respeito, tá? Dizer para o senhor assim, será que o senhor, assim, tá? Não estou querendo forçar ninguém, poderia pagar o IPTU que o senhor não paga faz 3 anos?
Gente, é assim que a administração faz? Claro que não. Ela manda o boleto para tua casa e fala, pague! Senão ela ajuiza uma ação contra você. Isso é imperatividade. Você está sem cinto de segurança. Andando sem cinto. Aí o policial vê você e te para. Oi, tudo bem, José? Prazer, viu? Ô, José, assim, eu vi que você está sem cinto de segurança. Isso daí faz mal, sabe, José? E assim, porque às vezes você se acidenta e não é legal, porque aí você se acidenta, você pode também causar acidente para outras pessoas, e você também se acidentando, muitas pessoas estarão envolvidas com isso, inclusive você pode ir para o setor público de saúde, gastar um dinheiro lascado, ficar um mês internado ali, o Estado pagando. Então, meu queridinho, né? Põe um cintinho de segurança, Josézinho. É assim que o guarda fala? Não, gente. Imperatividade. Tá sem cinto, meu querido? Põe o cinto. Tá sem cinto, meu querido? Você vai pôr o cinto, mas a multa tá aqui. Ato de império. Estão vendo isso? Autotutela é uma outra prerrogativa da administração. O que é isso? Ela mesma pode anular e revogar os seus próprios atos. Então o prefeito pode expedir, por exemplo, um decreto e depois alguém cochichar no ouvido dele e falou, prefeito do céu, aquele decreto teu é totalmente ilegal. Ele, nossa senhora, verdade, isso vai ser discutido no judiciário, vai dar pano para manga na imprensa, peraí que eu já vou anular aquele decreto agora. Ou seja, a própria administração, ela pode reconhecer que ela editou um ato administrativo contra a lei, então ela vai anular aquele ato. Ou ela pode revogar aquele ato se entender que aquele ato ele não é mais oportuno nem conveniente. Mas veja, isso é uma prerrogativa. Ela edita o ato, depois ela pode anular ou ela pode revogar aquele ato. Ela pode, então, gente, com base nisso tudo, a administração ela pode impor obrigações a terceiros, tá? O que é ter fora dela? Então ela pode falar, olha, você é assim, você é assado. Olha só, você vai abrir um estabelecimento, tem que ver, o bombeiro vai autorizar, os extintores não estão vencidos, onde vão ficar os extintores? Qual que é a largura do corredor? Veja, ela pode impor isso. Ó, a lei diz que você tem que ter uma largura X desse corredor. Se começar a pegar fogo, ninguém passa daqui. Ah, não estou cumprindo, não está cumprindo? Então você não vai ter o alvará de funcionamento. Ah, não está cumprindo? Então você vai ser multado. Perceberam isso? Gente, tudo isso é o quê? São prerrogativas que a administração pública tem no exercício do princípio da supremacia do interesse público. Então, olha lá, desapropriação, requisição, convocar particulares para a execução compulsória, por exemplo, mesários, prazos mais elastecidos, possibilidade de rescindir unilateralmente contratos, impenhorabilidade dos bens, imprescritibilidade dos bens, imperatividade, poder de polícia, cláusulas exorbitantes, impor obrigações a terceiros, ou seja, todos estes são exemplos que podem aparecer em prova para vocês de prerrogativas da administração pública, ou seja, formas da administração pública fazer valer o princípio da supremacia do interesse público. Ok? Tudo bem? Ótimo, gente. Vocês podem encontrar em prova ainda o seguinte detalhe, tá? Nós estamos falando, se a gente não contextualiza tudo isso, né? Se você pega essa lista de prerrogativas, desapropriação, requisição, cláusulas exorbitantes, prazo elastecido, convocação de particulares, né? Você fala assim, nossa, meu Deus, eu estou em um estado impositivo, eu estou numa coisa, eu sou desse tamanho perto de um monstro chamado administração pública, né? Vejam só, tá? Estas prerrogativas, repito, elas não se bastam por si. Eu não posso dizer que a administração pública e, por consequência, os agentes
que representam a administração, que eles possuem um poder por si mesmos, sabe? O poder, ou seja, as prerrogativas administrativas, elas não têm um fim em si mesmas. As prerrogativas estas, como nós fomos falando, elas servem para quê? Para que a administração pública, elas servem para que, com muita calma, tá, a administração pública, ela faça o quê? Ela cumpra a sua função, gente. Ela cumpra a sua função. E qual é a função da administração pública? A função da administração pública é sempre o bem comum, o bem da coletividade. Então, se ela não tivesse essas prerrogativas, se ela não tivesse esses poderes, se ela não pudesse fazer tudo isso, os interesses particulares, eles iam sufocar esse bem comum. Imaginem vocês a administração pública chegando, se ela não tivesse esse poder de te multar, e se você não pagar, o teu nome vai ali para uma lista de devedores do Estado, teu nome fica inscrito em dívida ativa, se você não pagar o tributo, se você não pagar uma multa ambiental. Imagine se ela não tivesse esses poderes, gente. Imagine se o policial te parasse e dissesse assim, ó, olha, por favor, o senhor tem que usar o cinto de segurança. Eu uso o que eu bem entender. Olha, você pode até falar isso para o policial, mas o que ele vai fazer? Não vai deixar de lavrar a multa. Você fala o que você quiser para ele, mas não vai lavrar a multa, fora se incidir algum crime de desacato. Mas estou falando na esfera aqui da administração pública. Vai lavrar uma multa. E você, querendo ou não, eu não gosto de usar cinto de segurança. O correto é que você use cinto de segurança. Mas chega uma hora que você vai ser tão multado, o teu patrimônio vai diminuir de uma tal forma que você vai ter que usar o cinto de segurança. Mas por quê, gente? Imagine se a administração não tivesse esse poder. O particular, ele iria fazer tudo aquilo que ele bem entendesse, e a hora que a corda apertasse, ele ia exigir o serviço público da administração. Não é mesmo? Então, essas prerrogativas, elas não são prerrogativas que reverberam num poder em si mesmos, entenderam? Estas prerrogativas, elas existem para que a administração pública, repito, exerça a sua função. E qual é a função da administração pública? É sempre pensar no bem comum, é sempre pensar na coletividade. Para isso, então, ela tem esses poderes para se sobrepor a interesses privados esses que muitas vezes não estão muito preocupados com o coletivo. Repito, ela tem essas prerrogativas para fazer valer o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, para que ela exerça a sua função de bem comum, ou seja, pensando na coletividade. Porque se ela fosse se curvar aos interesses individuais, muitas vezes os interesses individuais, eles estão pouco se lixando para o bem comum. Os interesses individuais estão pouquíssimos preocupados com a coletividade. Daí, então, vem a administração pública e, ó, pá, ou você faz, ou você faz. Claro, sempre limitado àquilo que diz a Constituição e as leis. Por que eu estou frisando tudo isso para vocês, gente? Porque hoje, modernamente, né, a gente sabe que a administração pública possui poderes. Acabamos de ver isso. É poder de polícia, é poder multar, é poder prender se houver flagrante delito. Ou seja, a administração tem poderes. Mas estes poderes, eles existem por si mesmos? Não. Estes poderes, eles somente existem em detrimento do cumprimento de uma função que é preservar o bem coletivo. Então, a bem da verdade, gente, a administração pública não tem só poderes, ela tem deveres, poderes. Professor, e por que você está escrevendo isso? Porque pode aparecer exatamente assim na sua prova. Assinale a assertiva correta no que toca aos deveres, poderes da administração pública. Assinale a assertiva correta quanto ao dever
poder de desapropriação. Gente, quando um administrador vai desapropriar, ele tem, a bem da verdade, o dever de desapropriar. Depois é que ele se vale do poder, porque ele sabe que o dono do Exuf não vai querer sair do prédio. Só que ele precisa construir aqui uma escola pública. Isso é um dever dele, porque a função dele é sempre preservar o bem da coletividade. Mas ao exercer esse poder, ele vai se colocar contra o interesse privado. E aí, então, como ele tem o dever, e como o interesse privado não vai deixá-lo fazer daquele jeito, aí sim ele fala, eu não quero nem saber do seu interesse, eu vou te desapropriar, porque ali tem que ser construída uma escola que vai beneficiar milhões de pessoas ao longo dos anos. Aí sim ele se faz valer o poder dele, mas não um poder com finalidade em si mesma. Um poder atrelado sempre a um dever. Que dever é esse? Cumprir uma função, que é preservar o bem comum, que é pensar na coletividade. Beleza, isso? Tá. Gente, por último, então, que é importante para a prova de vocês, poderíamos ficar aqui conversando horas, tá? Esse princípio relevantíssimo. Mas temos que ser objetivos para a prova de vocês. Um último detalhe que pode cair em prova é o seguinte. A doutrina, ela diferencia assim, olha, ela fala que existe o interesse primário e existe um tal de interesse secundário. O que é esse negócio de interesse primário e interesse secundário? Gente, o interesse primário é o interesse público, tá? É tudo isso que nós estudamos até esse momento. É pensar na coletividade, é pensar no bem comum. O que seria esse interesse secundário? Esse interesse secundário é aquele interesse que é voltado para a própria pessoa jurídica da administração pública. A própria pessoa jurídica da administração pública. Tá? Por quê? Às vezes, a pessoa jurídica da própria administração pública, ela tem interesses dela que não se coadunam com o interesse público, que é o interesse primário. Numa briga entre interesse secundário e interesse primário, qual deve prevalecer? Claro, sempre o interesse primário, que é propriamente o interesse público. É isso que eu queria frisar para vocês. Se a prova perguntar para vocês esse negócio de interesse primário e interesse secundário, poderemos falar várias coisas aqui, mas eu quero ser bem objetivo, tá? Lembrem-se sempre que interesse primário é o próprio interesse público que nós estamos estudando. Quando se fala em interesse primário, é a própria supremacia do interesse público. Ok? Interesse primário. É isso. Um abraço para vocês. Nos encontramos em uma próxima aula.